todos juntos aqui já se sintam muito confortáveis em estar na sala conosco e também com o Canva. A ideia desse projeto foi pensado para ser algo que seja leve, que seja fácil e que seja muito prático para a sua rotina docente. Então, a sala é um espaço onde professores transformam ideias em materiais didáticos criativos. Sabe aquele material que você consegue fazer do seu jeito, com o seu estilo, e que você sabe que funciona na sua realidade. Então, essa é a ideia da nossa sala. Então, deixa eu colocar aqui logo a nossa apresentação. E vamos para lá. Então, essa é a ideia da sala. Deixa eu dar início aqui. Pode ser que eu pare em alguns momentos, porque tem gente entrando na sala, tá? Então, esse primeiro momento, a gente vai falar de algumas formas como o Canva pode estar presente na sua sala, desde a primeira dinâmica até o toque do sinal. Sabia que dava para envolver o Canva na sua sala de aula em todos os momentos da sua aula? Quem aqui já voltou das férias? Me fala aqui no chat. Eu ainda não voltei, vou voltar semana que vem. Gente, sempre foi assim. Então, sejam todos muito bem-vindos. Se você está aqui, é porque você também é um professor criativo, tenho certeza disso. Então, começar o ano é sempre um desafio, mesmo depois de anos de experiência. É um desafio, porque cada turma é nova, cada contexto é novo e cada começo é sempre diferente. Então, eu tenho 23 anos já que eu estou na sala de aula. Nunca saí, nunca fui para coordenação, direção, nada disso. Sempre estive na sala de aula mesmo. E eu sei como é a rotina puxada de sala de aula. Mas cada turma é muito única, cada começo é muito peculiar, e não dá para dizer assim que vai ser tudo igual. Claro que o nosso repertório vai nos dando segurança ao longo dos anos, mas é sempre diferente. Então, quem nunca começou o ano se perguntando por onde eu começo? Eu já comecei a me fazer essa pergunta, por onde eu começo? Será que eu vou para a parte assim de pensar numa atividade mais de brincadeira no começo do ano? Ou eu já vou curiar como é que está o nível de aprendizagem dos alunos? A gente fica, né, naquela indecisão por onde começar. E é super natural. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Antes de tudo, isso foi o que eu aprendi ao longo dos anos, tá, gente? Antes do conteúdo, precisa vir a conexão. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que os alunos, quando eles crescem, né, e vão viver suas vidas de adultos, suas profissões, eles não vão lembrar daquilo que a gente ensinou. Por exemplo, no meu caso, eles não vão lembrar do verbo to be, eles não vão lembrar do que é o conceito de substantivo, mas eles com certeza vão lembrar se eu fui uma pessoa que marcou a vida deles, que soube dar um conselho, que soube dar um abraço, que deu atenção àquela situação que ele estava vivendo. Então, muito antes de pensar em um conteúdo incrível, maravilhoso, criativo, engajador, a gente precisa pensar em estabelecer conexões com os alunos, porque, na verdade, é isso que vai tornar o nosso ano mais leve, sabe? A gente pode ter a melhor didática, saber explicar bem o nosso conteúdo, mas se a gente não conseguir se conectar com os alunos, de alguma forma, o clima da sala de aula vai ficar difícil, pode ficar tenso. Então, é necessário que a gente gaste alguns minutos nesse início de ano para, de fato, conhecer, chegar junto, trocar ideia, realmente se mostrar interessado pelos gostos deles, porque isso vai facilitar muito o nosso ano letivo, para que ele seja mais leve, mais tranquilo. Então, o que é que tem na nossa agenda hoje? Na nossa agenda hoje, a gente vai pensar em dinâmicas já nessa pegada, sabe?
de se aproximar e criar afinidades com os alunos. Depois a gente vai para os modelos que salvam. Gente, se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos, é que existem modelos coringas. Sabe aquele modelo de atividade que dá para você adaptar várias vezes durante o ano para outros conteúdos? Pois é, vou te mostrar uns que vão ser incríveis para você só ir mudando o conteúdo ao longo do ano e usar o ano inteiro. Tem modelos que salvam mesmo. E a gente também vai falar sobre marcadores de páginas e como eles são um recurso bombril, serve para quase tudo. Vou mostrar para vocês daqui a pouco, vocês vão ver como dá para usar marcador de página para quase tudo na vida. Eu nem coloquei aí na agenda, mas eu também. Bom dia, Perla, bom dia. Patrícia disse, é verdade. Nem lembro mais, Patrícia. Jaqueline, eu sou. Jaqueline, o que, é que você é? Me fale aí. Eu acabei demorando para olhar aqui o chat e vocês conversando aqui um bocado na sala e eu nem acompanhei a conversa de vocês. Mas eu vou abrir o chat aqui para já ficar ligada na hora que vocês falarem. Me perdoe se eu não ver sua fala aí na mesma hora. Enfim, eu não coloquei aí na agenda, mas a gente também vai tratar de um recurso que é muito útil para todo professor, seja do Fundamental 1, Educação Infantil, Fundamental 2 e Médio. Mural é um recurso que eu sei que vocês gostam de ter. Vamos tratar dele também, tá? Então, basicamente, é tudo isso na agenda. Eu pretendo ser bastante breve, não tomar muito do nosso tempo e ser bastante proveitoso. Então, vamos começar com criando dinâmicas com sentido. Gente, quem nunca foi para uma formação de professores e que não se sentiu legal, à vontade, querendo participar da dinâmica? Não é chato quando isso acontece? Então, a gente vai pensar em dinâmicas que realmente façam sentido e atraiam o nosso público. Então, pensa aí no seu público, se é Fundamental 1, se é Educação Infantil, se é Fundamental 2 e Médio. Eu sei que pelo número de inscrições que a gente recebeu, a maioria que está aqui é Fundamental 2 e Médio. Eu também atuo no Fundamental 2 e Médio. Então, eu já preciso pensar em dinâmicas que atraiam essa clientela, tá? Para poder a gente conseguir a adesão deles de maneira voluntária, porque isso não tem graça, né? Sair forçado lá no começo do ano não é nada bacana. Então, criando dinâmicas com sentido. Quando a gente fala em começo de aula, a gente não está falando só de quebra-gelo. A gente está falando de construir clima. Isso é bem diferente. Construir confiança. Construir um espaço onde o aluno se sinta visto. E antes de abrir qualquer ferramenta, eu sempre me faço a seguinte pergunta: o que eu quero provocar na turma hoje? Sabe? Se eu não tiver muito claro dentro de mim qual é a minha intencionalidade, eu posso ter o maior domínio de qualquer ferramenta digital. Não vai fluir bem, não vai ser proveitoso, porque usar a ferramenta pela ferramenta não garante aprendizagem. Não garanto que realmente vai ser produtivo. Deixa eu ver aqui quem está querendo entrar. Bem-vindo, seja muito bem-vindo à sala. Então, vamos lá. Vamos criar uma dinâmica usando o Canva. Já vou abrir aqui o meu Canva para vocês. Eu esqueci de colocar o meu Canva em português, vocês me perdoem. Sabe por que eu deixo em inglês? Vou colocar agora enquanto eu converso com vocês. Porque, às vezes, gente, o Canva libera atualizações primeiro em inglês. Eu sou tão curioso que eu já deixo em inglês para não perder nada, já ficar sabendo de tudo. Vocês são assim também curiosas? Pronto, já deixei em português. Vou colocar meu Canva aqui no início para vocês. Coloca para cá. Para onde é que a gente vai para criar dinâmicas no Canva? A gente vai criar, ó, você pode clicar aqui no botãozinho de mais, nós vamos criar um documento, tá? Estão acompanhando aqui? Vem aqui em criar documento.
Ele está abrindo aqui um documento novo para mim. Beleza, ótimo. Eu não costumo muito abrir um documento, tá? Mas quando eu quero fazer qualquer coisa de conteúdo textual com o Canva, eu venho em abrir documento. E é exatamente isso que a gente quer. A gente quer usar a IA do Canva para gerar dinâmicas para a gente. Então, a gente vem em abrir documento. Então, eu posso começar a escrever, como ele já está dizendo aqui para mim, ó. Comece a escrever ou pressione a barra para usar o texto mágico. Vou aqui usar o texto mágico e aqui eu vou descrever. Crie 5 dinâmicas para o início do... Oi, Perla. A gente não está vendo você fazendo, não. Assim, eu estou vendo a tela de criar um design, mas onde você está clicando, agora estou vendo. Ah, que coisa. Obrigada por ter avisado, Perla. Agora vocês estão conseguindo ver, né, gente? Ah, que bom. Crie 5 dinâmicas para o início do ano letivo. Em turmas de ensino fundamental 2 e ensino médio, com alunos de aproximadamente 13 a 15 anos. Estou falando do meu público, tá? De uma escola pública do Brasil, vou colocar, porque não muda muito, não. Deixa eu ver aqui quem está precisando entrar. Bom dia, seja muito bem-vindo à sala. Já estamos aqui no Canva, pedindo para ele gerar dinâmicas para a gente, tá? Qualquer coisa, vai falando aí, ou abre o microfone, ou fala no chat que a gente vai acompanhando. De uma escola pública do Brasil. Eu posso especificar que tipo de dinâmica eu gosto. Pense em dinâmicas que explorem as afinidades entre os colegas. Gostos em comum. Gostos em comum. Troca de experiências. E também o universo jovem, como músicas, filmes e séries. Estou chutando aqui um prompt sem muita elaboração, tá? A gente poderia, inclusive, abrir uma IA, ChatGPT, Gemini, e pedir um prompt mais estruturado. Mas eu quero fazer assim, simplesinho mesmo, só para a gente ver e testar a funcionalidade da ferramenta do Canva. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Eu pedi 5 dinâmicas, não foi? Ele já está gerando aqui. Dinâmica 1, quebra-gelo dos balões. Lembre que esse meu segundo prompt foi bem mais raso do que o primeiro. O primeiro eu detalhei mais, né? Então, vamos ver o que ele conseguiu gerar a partir desse conteúdo menorzinho aqui. Ó, facilitar a interação entre o conhecimento dos alunos. Então, como eu não detalhei que eu queria essa questão da afinidade, aí ele foi colocando dinâmicas mais bem genéricas. Facilitar a interação e o conhecimento entre os alunos. Materiais, balões e pedaços de papel. Cada aluno escreve uma curiosidade ou fato interessante sobre si mesmo em um pedaço de papel. Os papéis são colocados dentro dos balões, que em seguida são inflados. Os balões são espalhados pela sala. Cada aluno escolhe um balão, estoura-o e lê a curiosidade para a turma. Os alunos devem adivinhar a quem pertence a curiosidade lida. Isso promove interação e diversão. Gente, eu gostei. Vocês gostaram? Eu achei super prático
e dá para a gente conhecer um pouquinho da personalidade de cada aluno, e fica divertido também, eles gostam. Vamos ver a segunda dinâmica aqui que o Canva gerou. Jogo das perguntas e respostas. Objetivo: incentivar a comunicação e o trabalho em equipe. Materiais: cartões com perguntas. Descrição: divida a turma em pequenos grupos. Cada grupo recebe um conjunto de cartões com perguntas sobre temas variados. Interesses em comum, hobbies. Os grupos discutem as respostas às perguntas e depois compartilham com a turma. Isso ajuda a criar um ambiente descontraído e a conhecer melhor os colegas. Então, eles vão formar pares e conversar sobre interesses em comum ali, o que é bacana, assim, de se fazer. E a gente vai circulando para poder ouvir a conversa e entender um pouquinho sobre eles. Dinâmica 3, mural dos sonhos. Objetivo: estimular a criatividade e o compartilhamento de objetivos. Materiais: cartolinas, canetas, revistas para recorte. Gente, vocês me permitem pular esse aqui, porque já veio revistas para recorte. Eu não tenho mais revista para recortar, minha gente. E também eu quero ganhar tempo. Olhar aqui, ó, o desafio dos 5 sentidos. Desenvolver habilidades de observação e colaboração. Objetos que estimulem os 5 sentidos. Frutas, tecidos, perfumes. Interessante esse aqui. Linha do tempo pessoal. Parece também interessante. Eu vou compartilhar com vocês depois essas dinâmicas geradas, para que, caso vocês queiram utilizar, vocês tenham acesso aí, tá? Mas vocês gostaram dessa primeira proposta? Daiane, Oi, Perla. deixa eu só te perguntar. Onde que você, qual que é o botão que você clica depois que você cria o prompt? Ah, o botão Para que eu gerar. entendi. Vou mostrar de novo, Perla. Então, voltando aqui, eu cliquei, eu vou voltar, não, eu vou para o texto mágico. Só eu ir aqui no texto mágico, tá vendo aqui o nome texto mágico? Clico nele, e aqui eu digito o meu prompt, o que eu quero. Tá. Crie 3 dinâmicas de início do ano letivo para alunos, vou colocar do Fundamental 1, que esse foi do 2,5, né, para variar. Do Fundamental 1 de uma escola pública. Simples. Quanto mais detalhado eu for, melhor vai ser meu prompt. De repente, eu quero dinâmicas para conhecer a turma, quero dinâmicas tipo brincadeiras. E aí eu vou detalhando que tipo de dinâmica eu quero, aí o prompt o resultado vai ser bem melhor, mais alinhado. Agora tá certo. É porque eu vou fazendo junto e eu perdi essa parte. Obrigada. Beleza. Aqui ele já gerou, tá vendo, Perla? Ele gerou. Ele colocou como continuação, dinâmica 6, dinâmica 7, dinâmica 8. E eu gostei dos títulos, olha. Jogo do nome adjetivo, árvore dos desejos, caça ao tesouro de boas-vindas. Aí eu gostei, eu tenho que vir até aqui embaixo, não sei por que não está aparecendo para mim, tem um botão de inserir. Perla, dá uma olhada se no teu está aparecendo, porque para mim, por alguma razão, não está aparecendo o botão de inserir. Ah, porque estava grande, pronto. Eu diminuí aqui a tela. Aí eu venho aqui, ó. Ou eu posso clicar aqui, ó, mais conteúdo interessante para ele gerar mais conteúdo nesse estilo. Ou eu posso fazer alguma correção. Eu clico aqui, ó, assim mais e peço para ele fazer algum tipo de ajuste. Caso eu não queira mais e nem queira ajustar, eu já clico aqui em inserir. Aí ele já insere no meu documento essas outras dinâmicas que ele gerou depois. Entendeu? Entendi. Não, agora eu entendi. E o que eu acho bacana de usar esse recurso é que a dinâmica não fica cara de que você pegou de alguém e teve que adaptar para o seu contexto. A dinâmica já fica pronta de acordo com o que você precisa no seu contexto. Então, você faz do seu próprio estilo, gosto, personalidade e interesses. Eu gostei desse recurso por isso, porque fica personalizado para a gente. Vocês gostaram? Posso ir para o próximo?
Priscila está dando um ok, Perla também, Josida também. Então, vamos para o próximo. Vamos que esse é só o começo. Vamos lá. Aqui eu já fez o Canva em ação, né? Que foi a geração das dinâmicas. Então, o caminho é esse: criar, clica em criar, depois criar documento e depois clica em mídia mágica. Se não pegou aí, esse é o caminho certinho, tá? Criar, depois clica documento e depois clica mídia mágica e digita seu prompt, ok? Vamos agora para esse momento aqui, que é muito bacana, que são os modelos que salvam. Eu ia preparar alguns modelos antecipadamente para deixar pronto, não vou fazer ao vivo, porque aí eu vou sentindo também as dificuldades de vocês e vou voltando. Que modelos são esses? Eu separei 3 modelos que realmente me ajudam e eu vou só mudando o conteúdo do interior dele e uso o mesmo molde para outros conteúdos durante o ano, tá? Então, são modelos que realmente salvam. Deixa eu colocar aqui. Materiais que sobrevivem ao tempo e que podem ser reutilizados e que acompanhem o aluno e o professor ao longo do ano. Eu tenho alguns modelos que são assim. Mini books, não sei se vocês já usaram mini books, gente, é um modelo que salva. Os meninos amam montar o mini book e dá para você, a partir de um mesmo molde, ir mudando só o conteúdo interno dele e usar o ano inteiro. Eles amam montar mini book. Aí depois que o mini book está montado, eles vão respondendo as atividades que a gente coloca lá dentro de cada mini book. É muito bom. Mini books, folder também é um tipo de modelo que eles engajam bastante quando a gente leva a atividade nesse modelo de folder. E o marcador de página, que você não dá nada assim, mas você vai ver como ele pode ser bastante útil para diversas funcionalidades. Você vai ver hoje. Então, vamos começar pela criação de um mini book. Quem aqui já fez mini book, dá um joinha aí, só para ter uma ideia. Vocês vão me ajudar. Ninguém vai dar um... ainda bem. Jaqueline deu um joinha. Quem mais? Silmar. Sil! Bom dia, amiga. Gente, Sil tá aqui, que honra. Um monte Bom de gente deu dia, joinha. Dani. Me ajuda aí, Sil. Vai me ajudando. Já fez Tá, mini book, joia. Sil? Eu já fiz mini book de matemática. Matemática, né? Pois é, dá para adaptar para toda a disciplina. Gosto muito desse recurso. Então, vamos montar um mini book do zero agora. De repente, você não tem modelo, né? Não conseguiu um modelo de mini book. Você mesmo vai aprender a criar, tá? Como é que faz isso? Como é que faz mini book? Vou voltar aqui. A gente estava nas dinâmicas, não foi? Aliás, vou voltar para o início. Deixa eu compartilhar essa guia aqui. Dinâmica já foi. Vou voltar aqui. Esse é o meu início aqui, tá? E o que é que eu quero fazer? Eu posso vir aqui em modelos, mas eu acho difícil encontrar um modelo de minibook aqui. Eu acho que a gente vai precisar criar do zero. Vamos dar um clique. Ó, já tem, tá vendo? Já tem. Vamos pegar esse aqui. O modelo de minibook que eu quero é esse aqui. Exatamente isso. Vocês já viram esse modelo? Muito bom. A partir desse modelo aqui, você vai só mudando o conteúdo interno e você vai usando o ano inteiro. Eu tenho um mini book que eu uso só para ortografia. Cada paginazinha dessa aqui, ó, eu coloco uma questão de ortografia. Aqui eu coloco, por exemplo, eu já estou apagando para adaptar, tá? Não vou apagar isso que está dizendo que é a capa. Aqui eu coloco conteúdo para ele. Vou pegar isso desse lado aqui. Desagrupar. Se eu estiver fazendo rápido, me avisa, tá, gente?
Eu cliquei assim e desagrupei, que estava agrupado. E aqui eu vou colocando o meu conteúdo. Vou colocar assim, complete com R ou RR. Essa página aqui vai ser para o aluno completar. E aqui eu vou colocando as questões. Ah, dá para ver, gente? Barata, tá pequenininho, né? Deixa eu ver. Barata, mais barro, e assim por diante. Então, nessa página, os alunos vão fazer essa atividade aqui, sobre RR, R ou RR. Nessa outra página, eu quero que eles façam algo sobre S ou SS. Aí eu vou colocando as questões aqui. Nessa outra página, eu quero que eles façam algo sobre S ou Z. E assim eu vou montando o meu mini-book para esse ano. É uma atividade que engaja bastante. Os alunos amam fazer. Primeiro, é uma diversão montar o mini-book, né? Eu vou montando com eles passo a passo. Esse mini-book aqui é um pouquinho diferente do que eu costumo fazer, porque o que eu costumo fazer, a capinha é geralmente nesse lado aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo mudar isso aqui. Vou agrupar, essa é a minha capa, né? Vou tirar isso aqui, vou trazer para cá, que a minha capa geralmente é aqui, que eu monto com os meus alunos. Viro, que a minha capa é desse lado. Como todos os conteúdos dessa primeira parte estão desse lado, né, nessa posição, a capa também fica assim. E aí fica desse mesmo jeitinho aqui, eles vão cortar, fazer o corte aqui interno, eu vou mostrando com eles, e o resto é só conteúdo. Depois que eles aprendem a montar o mini-book, o segredo é não se basear pela linha, mas pelas extremidades. Eu sempre digo a eles, na hora de montar o mini-book, não se baseie nas linhas daqui, mas nas extremidades, para que elas se encontrem bem certinho. Aí o mini-book fica perfeito. E essa página aqui, ó, é a página que fica em branco, porque eu peço para eles colarem. Tá vendo como a experiência vai ensinando a gente? Exatamente essa página onde eu tirei, é a página que fica vazia nos meus minibooks. Vou mostrar o minibook meu aqui. Para que eles colem no caderno, porque tudo que eu faço com eles, eu peço para que eles colem no caderno e esse material vira um material de consulta. Sempre que eles tiverem dúvidas, eles vão consultar o material que eles já responderam antes e vão tirar as dúvidas. Eu faço isso para regras de português, regras de inglês e conteúdos assim de revisão também eu deixo no caderno deles. Então, esse modelo aqui salva, tá? Quando você está querendo uma aula diferente, para sair da rotina, parar de estar respondendo livro sempre, é um modelo que salva mesmo e os alunos interagem bastante. Vocês aprenderam, gente, alguma dúvida em relação a esse modelo? Daiane, tá me ouvindo? Oi, Vanessa. A Eu parte sim. de cima ali, que escreve ao contrário, é só girar o texto, só? A que você colocou? Eu fiz Porque ela está isso. espelhada, né? Ela está espelhada, não, ela está ao contrário, né? Então, você digita normal e só gira para ela ficar na posição certa, né? Eu fiz assim, ó. Vou fazer com esse aqui. Eu selecionei tudo, agrupei, porque eu vou usar tudo. Aí agora eu clico nele e vou girando assim, ó. Ah, tá. Tá Aí eu ponho na vendo? posição que eu quiser, tá? Na posição que, para ficar ao contrário, vai ser 180 graus certinho. Pronto. Aí já ficou, tá vendo? É só você clicar, agrupar tudo que você quer, né, que vire. Oi, Beleza. Pera. Ô Vanessa não, Daiane. E deixa eu te perguntar.
É porque eu vim aqui no meu, não aparecem esses modelos. Não apareceu não para você? Na verdade, o que acontece? Eu sou funcionária do Senai, e o Senai ele tem uma assinatura com a Google. Então, a minha página, ela é completa, entendeu? E aí aparece igual o seu no início, bora fazer bonito, aí eu coloco modelo e não aparece nenhum modelo, aparece só modelo de apresentação. Mas eu acho que você está colocando a palavrinha errada. Deixa eu voltar aqui. Eu acho. Cliquei aqui no meu início. Vocês estão vendo meu início? Sim. Aí, ó, seus designs, aí vai aparecer meus designs. Modelos, aí vai aparecer os modelos de Canva. E tem o Canva IA também, mas a gente agora está na parte de modelo. Então, eu ativei modelos. Tá vendo aqui que eu selecionei? Uhum. E aqui eu escrevo que tipo de modelo eu quero. Eu quero um modelo de mini book. Lembra que eu ia criar do zero com vocês, mas quando eu cliquei em mini book, já apareceu um prontinho para mim. Isso. Ó, aí eu digitei mini book e dei um enter. Quando eu dei um enter, já apareceu aqui, ó, esse mini book prontinho. A gente nem precisou criar do zero. Tá. Vê se dá certo aí com você agora. Tá, Jó. Qualquer Tem coisa. outro. Tá. Tem outros modelos de minibook também para você ir testando e sentindo se dá certo na sua turma, tá? Esse é um modelo que dá muito certo. E olha que o meu público é de alunos do Fundamental 2 e médio. E eles amam, porque acho que tem essa questão de manusear, recortar, dobrar, que deixa a aula... Agora deu certinho. Ah, tá vendo? Que bom. Agora deu certo. Então, é um modelo que você consegue muito engajamento da turma, tá? Eu faço sempre. E tem dia que eu nem levo e eles perguntam, tia, tem modelo? Eles chamam de tia, viu? Aqui, não sei aí na realidade de vocês. Tia, tem um modelo de minibook hoje para a gente fazer atividade? E eles curtem muito. Claro que não dá para trazer sempre, né? Mas eles gostam. Então, vamos agora para o folder. O folder também é um tipo de modelo que a gente usa muito em diversas ocasiões e, geralmente, também para revisar conteúdo, tá? Eu uso muito folder para revisar conteúdo ou para fazer atividades de leitura. Então, eu vou voltar aqui, nessa mesma página. Como a gente está tratando de modelos, eu vou deixar modelo selecionado. E vou digitar aqui folder. Ver se ele me entrega um modelinho de folder pronto. Ele ainda pergunta, né, se eu quero um folder informativo. Eu não vou especificar, vou só digitar folder e vou ver no que dá. Bom, ele já mostrou para mim. Esse segundo aqui está ideal aqui para mim, que é mais ou menos isso que eu faço. Eu clico nele e venho em personalizar modelo, que para mim já está ótimo esse modelo aqui. O que acontece? Ele é um modelo que está aqui em inglês e ele não é da área de educação, é alguma divulgação. Então, eu vou tirar tudo, geralmente eu tiro tudo. Essa parte aqui, que eu acabei de apagar, deixa eu colocar de novo, é a capa do folder, tá? Então, geralmente, nessa parte aqui, nessa primeira parte aqui, vai ser a capa da minha atividade. Por exemplo, eu quero levar um folder... Eita, desculpa, obrigada por lembrar, Priscila. Agora apareceu? Eu vou mudando de aba numa naturalidade que acabo esquecendo de mudar aqui para compartilhar. Enfim, essa primeira parte aqui é a parte da capa do meu folder. Deixa eu ver quem está querendo entrar, se dá para colocar. Bom dia, bem-vindo à sala. Já estamos aqui compartilhando, trocando ideias sobre modelos que salvam. E já estamos no nosso segundo modelo, que é o folder. Como eu estava dizendo, essa primeira parte aqui é a capa do meu folder. Então, eu sempre coloco algum conteúdo, alguma imagem e texto que dê ao aluno uma apresentação daquele conteúdo. Então, vou apagar tudo aqui. Digamos que eu quero fazer um folder sobre carnaval. Então, eu vou procurar uma imagem de carnaval
Vou clicar aqui em elementos gráficos. Vou escolher uma aqui, pronto, pegar esse aqui, aquarelado. Eu podia... Inclusive, digamos que eu vou até ensinar uma dica extra aqui para vocês. Como a gente usa cópia, né? A gente não tem como mandar um material xerocado. Eu vou pedir para o Canva, ó, pede para o Canva alterar estilo. E eu vou pedir para colocar outline, ou seja, ficar só linhas, que na hora que tirar a xerox na escola, tirar a cópia, vai ficar melhor. Vamos ver se o Canva consegue mudar o estilo aí desse desenho de carnaval. Ele está trabalhando. Eu gostei do desenho, mas o estilo não é o apropriado para a atividade, né? Atividade escolar, geralmente, é bom que seja preto e branco, para poder não dar diferença na hora da cópia. Então, ele está mudando aí. Vamos ver se vai dar certo. Enquanto ele muda, eu vou pegando aqui, vou colocar aqui, carnaval, carnaval, com os substantivos. Um título qualquer. Ele ainda está pensando, enquanto ele pensa, eu vou terminando aqui a minha capa. E eu posso pedir para colocar o nome do aluno. O grandão. E nome do aluno. Aqui embaixo posso colocar a série. Deixa eu ver se ele já respondeu aqui para mim. Não, ainda está pensando. Enquanto ele pensa, eu vou terminando minha capa. Nome e turma. Vai colocar aqui. Vamos dizer que essa é a minha capa desse folder. Opa. Então, observe aqui a minha capa. Eu não coloco nenhuma atividade para ele responder aqui, porque essa é a apresentação da atividade. Quando ele pensa, aí essa parte aqui é a parte final da atividade. Sendo sincera para vocês, eu não coloco nada. Porque essa parte daqui, eu peço para eles colarem no caderno. Então, quando eles montarem o folder, essa parte em branco aqui vai ser a parte que eles vão colar no caderno. Então, eu não uso nenhuma informação nessa parte da atividade, não. Ó, ele mudou aqui, mas não conseguiu fazer legal. Então, vou dar um Ctrl Z, não ficou legal. Eu poderia pegar um outro elemento para pedir para ele fazer essa mudança, mas a ideia é só ensinar vocês como usar o folder, tá? E aqui eu vou colocando o meu conteúdo. Essa é a primeira página do folder, aí aqui eu vou colocando. Posso colocar um texto, uma marchinha de carnaval, estilo poema para que eles analisem, leiam a marchinha de carnaval e pintem os substantivos. Leiam a marchinha de carnaval e o adjetivo você pinta de rosa, o substantivo você pinta de amarelo. E aqui eu coloco o meu conteúdo, aqui eu coloco mais conteúdo. Sempre atividades assim. Pintar, ligar, fazer o código correto, relacionar. Certo, gente? Aqui também mais conteúdo. E essa é a parte final. Tá vendo? A capa e o final. Aqui eu também coloco conteúdo. Geralmente eu gosto de colocar cruzadinhas. Agora, veja a cruzadinha e localize 10 substantivos dentro dela. Ou localize 7 adjetivos. Aí eles procuram e no final, embaixo, eles vão colocar uma caixinha com os adjetivos, uma caixinha com os substantivos, e assim por diante. Ao mesmo tempo que tem uma atividade divertida de localizar as palavras, tem também uma atividade de aprendizagem, que eles vão classificar aquela palavra que eles encontraram. Ah, eu encontrei a palavra bola. Eu vou colocar dentro da caixinha de substantivo, eu vou colocar dentro da caixinha de adjetivo. Então, esse tipo de atividade engaja bastante com a turma, tá? E dá para você usar também o ano inteiro, gente. Folder dá para usar também o ano inteiro, tá?
E aí, aprenderam folder, posso ir para o próximo modelo que salva? Alguma dúvida? Ótimo. Então, vamos para o próximo modelo, que é marcador de página. Marcador de página, na minha opinião, é um modelo que é pouco valorizado na escola. A gente não dá muita atenção para ele. Certo? Perla falou o quê, amiga, que eu não vi aqui mais o chat. Ah, tá falando da transcrição da Emília, né? Ok. Então, para mim, o marcador de página é um modelo que é pouco valorizado na escola, mas ele tem um potencial incrível. Então, vamos lá para modelos novamente. Deixa eu voltar aqui para o início. Vocês estão vendo minha tela? Como nós estamos ainda no campo dos modelos, aqui no início eu vou clicar em modelos novamente. E aqui eu vou clicar marcador, vou digitar marcador de página. Marcador de página. Vou dar um Enter. E aqui tem uma infinidade de marcadores de página. Uma infinidade. Tá vendo? Inclusive é até difícil de escolher. Eu confesso que eu gosto de colocar não em português, mas em inglês, porque tem mais opções de marcadores, ó, bookmark template. Tem mais opções de marcadores escolares. Não apareceu, parecia até que estou mentindo agora, não foi? Olha aqui, ó, bookmark, marcador escolar, esse aqui também. Esse aqui, ó, que legal, clicar nele. Personalizar esse modelo. Vocês não estão vendo minha página, não? Estão vendo agora? Cliquei em personalizar esse modelo. Para a minha área, que eu sou Fundamental 2 e Ensino Médio, esse design aqui não é muito legal, tá? Tá muito infantil. Eu teria que trocar isso aqui para colocar um desenho tipo anime, para poder chamar mais a atenção aqui do meu público. Mas eu teria aqui só de modelo de exemplo mesmo. Como é que eu uso, para falar como é que eu uso. Os marcadores de página, na minha disciplina, principalmente em português, eu uso assim. Eu coloco o marcador de página em branco. E uso o marcador de página como um recurso para que eles leiam mais. Por exemplo, eu levo os alunos para a biblioteca da escola. Não sei se na sua escola tem biblioteca, mas lá na nossa rede estadual tem. A escola tem uma biblioteca. Então, eu levo os alunos para a biblioteca e passo a seguinte atividade. Vocês devem pesquisar um livro de literatura, um conto literário do autor que vocês quiserem. E aí vocês vão ler esse conto, ou essa crônica, ou esse poema, sempre um gênero textual mais curto, tá? Ou poema, ou crônica, ou conto. Vocês vão pesquisar, gostou de algum, vão fazer a leitura cuidadosa, e em seguida vocês vão pegar um marcador de página, e vocês vão fazer uma resenha. O que é uma resenha? É você resumir um pouco, apresentar aquele conteúdo, resumir e dizer por que você indica a leitura daquele conto, ou daquele poema, ou daquela crônica. Então, aqui, essa parte aqui, ó, onde tem aqui, eles colocariam o título, digamos, eu li o poema, vou tirar, vou ver aqui, texto, adicionar a caixa de texto, pronto. Aqui seria o título, digamos que ele leu o poema XYZ, e aqui embaixo ele vai fazer um pequeno resumo. O poema X fala sobre isso, isso e isso, e é interessante por causa disso e disso e disso. Eu recomendo essa leitura.
E aí eles fazem isso e me entregam. Depois que eles me entregam, eu faço a correção, eu vou e coloco esses marcadores de página dentro do livro que eles leram e serve para estimular que outros colegas também leiam. Então, a gente vai criando uma cultura de leitura na sala de aula e em toda a escola, com um simples recurso como esse, que é o marcador de página. Então, em inglês, geralmente para inglês, como é que eu uso o marcador de página? Eu uso para colocar resumos. Por exemplo, o verbo to be é um verbo irregular. Os meninos detestam. Ah, a professora vai falar do verbo to be de novo. Por favor, vocês já aprenderam? Eles sempre se confundem. Então, a gente tem que revisar. E aí eu coloco aqui a conjugação do verbo to be, ou uma regra de plural irregular, ou uma regra de passado simples, passado perfeito. E aqui eles vão ver a regra e vão guardar no caderno. Ah, vamos fazer uma atividade de revisão agora sobre esse conteúdo. Pega lá o teu marcador de texto, porque se você tiver dúvida, você consulta durante a atividade. Então, o marcador de texto serve como material de consulta. Além de ele marcar uma página, né, do caderno do aluno, do livro do aluno, ele também vira um material de consulta. Então, o marcador de página é um recurso que a gente deve explorar mais, porque ele é um recurso muito simples, barato e que dá para fazer, promover muita aprendizagem através dele, tá? Então, vamos pedir para o Canva aqui mudar o estilo desse desenho. Altere o estilo para anime. Será que o Canva consegue? Vamos lá, deixa aí trabalhar. Vocês entenderam, gente, como é que dá para utilizar as ideias de uso pedagógico do marcador de página, principalmente nesse comecinho de ano? Vale a pena você explorar esse recurso, viu? Esse modelo salva muito. Eu uso bastante. Então, é isso. Em relação a modelos que salvam para o ano inteiro, esses são os que eu trouxe hoje. Vamos voltar aqui para a nossa página. Se vocês não tiverem dúvida, a gente vai avançar. O Canva em ação a gente já fez. Ah, outra coisa, antes de falar do fechamento da aula, é o molde do mural, não foi que eu comentei com vocês? Como que a gente faz um molde de mural? Eu sei que muitos professores amam ter um molde de mural. Deixa eu voltar aqui no meu Canva para mostrar para vocês. Ó, ele fez aqui esse estilo anime, não ficou muito um estilo anime não, mas já deu uma melhorada. Ai, fiquei errado. Já deu uma melhorada, né? Já tirou mais aquela aparência infantil e já deu uma melhorada. Então, utilizem bastante esse recurso aqui, pede para o Canva, tá? Alterar o estilo e aí você pede o estilo que você gosta. Poderia pedir estilo aquarela, estilo anime, como eu pedi. Eu podia pedir estilo... enfim, tantas possibilidades. Claymotion, que é aquela estilo tipo massinha. E aí, ele vai mudando, tá? Mas agora eu vou voltar aqui e vou falar de mural com vocês. Vou clicar aqui. Vocês estão vendo minha tela, gente? Não, né? Cadê? Deixa eu voltar de novo. Vai usar no novo projeto da escola, é? Perla. É muito bom esse recurso mesmo. Eu gosto. Eles me chamaram para fazer parte de um projeto da biblioteca que vai ter. Eu vou dar essa ideia de a gente utilizar esse marcador. É muito bom mesmo, porque assim a biblioteca ganha vida, né? Aquilo que é lido é compartilhado. Eu gosto muito de utilizar dessa forma. Enfim, vamos falar agora de mural, gente. Será que se a gente clicar mural, aparece algum modelo de mural? Mural de sonhos, mural de fotos. Vou colocar mural de sonhos, que eu fiquei curiosa. Para ver o que é que vai sair. Caso não saia nada, a gente começa um do zero, tá?
Então, aqui já não é o estilo de mural que a gente precisa, porque o tamanho é bem variado, né? Não é essa a ideia. Qual é a ideia quando a gente pensa em mural? Eu não estou criticando os modelos, não, tá? Os modelos são bonitos. O que eu estou colocando aqui é que quando a gente fala de mural, a gente fala de um recurso do tamanho de um cartaz, um recurso maior. Então, essa é a nossa ideia. Eu preciso ter um modelo de mural, ou seja, um design que seja maior, estilo cartaz, para que quando eu precisar, em algum período, seja por alguma data comemorativa ou algum projeto, eu ter aquele modelo ali já pronto para eu só colocar o design que eu precisar. Então, vamos fazer um mural personalizado, já que não saiu. E qual é o segredo? É você colocar a dimensão que você precisa que esse mural tenha. Eu vou falar da minha experiência. Eu sou professora do Fundamental 2 de ensino médio. Então, eu não vou fazer um mural do zero para colocar EVA, para colocar isso, aquilo, para desenhar. Não, não é muito a nossa funcionalidade, não é a nossa realidade. Então, eu preciso de um mural que eu possa fazer a arte de maneira digital no Canva e depois imprimir. Para mim, precisa ser bastante prático, tá? Essa é a minha realidade. Então, eu vou fazer um mural em um tamanho personalizado, certo? Como esses tamanhos aqui são muito variados, eu vou em criar, vou descer aqui e vou clicar. Vocês estão vendo minha página, minha tela? Estão vendo, gente? Tá, obrigada, Josida, pelo feedback. Vou clicar aqui em modelo, tamanho personalizado e vou dizer o tamanho que eu quero. Eu quero o tamanho de 4 folhas de papel A4, porque aí eu colo uma na outra e a impressora vai de uma vez só. Vocês já fizeram isso? Gente, depois que você aprende a fazer isso, é um recurso, sabe? Você não volta mais atrás. Então, qual é o tamanho? Eu vou digitar aqui no Google mesmo. Qual o tamanho de 4 folhas de papel A4? O comprimento total de 4 folhas de papel A4, colocadas uma ao lado da outra de maneira vertical, não é essa, seria 84. Eu quero de maneira... É essa aqui, ó. 4 folhas de papel A4, uma após outra, ou seja, o comprimento vai dar 118,8. E a largura, 25. Então, eu venho aqui e coloco essa mesma dimensão. Largura é 20, quanto que ele disse? Deixa eu voltar lá. 21, largura 21. E a altura é 118,8. 118,8 centímetros. Deixa eu mudar que aqui está pixels. Ai, meu Deus, o que foi que voltou? De novo, criar, tamanho personalizado. Centímetros. Aqui, largura foi 21. A altura foi 118,8. Confere, gente. 118,8. Confere. Vou dar um enter aqui. Pronto. Tá o meu tamanho. Você não quer assim na vertical, você quer na horizontal. É só inverter. Coloca a largura 118,8 e a altura 21, tá? Eu quero assim porque eu gosto de fazer mural com conteúdo, tá? Eu vou dar um enter aqui. E vou contar para vocês como é que eu uso esse estilo de mural grandão assim. Eu uso para fazer a playlist da turma.
O que é isso, Daiane? Vou dizer agora a você. Se você trabalha com Fundamental 2 e ensino médio, você vai ser a favorita, a professora favorita, se você fizer isso aqui. Vai fazer a playlist da turma. O que é isso? Eu peço sempre no começo do ano que os alunos me indiquem 3 músicas que eles mais estão curtindo nesse momento. E aí eu faço uma votação. As músicas que foram mais pedidas, mais escolhidas, a gente faz a playlist da turma. E aqui eu faço a divulgação. Semana que vem, gente, vai ter a divulgação. Vamos saber quais são as músicas oficiais da nossa turma. E aí eu coloco aqui a playlist da turma. Depois da votação, né, eu vou aqui e monto. A nossa número 1 foi a música tal. Aí, lembrando que a gente vai estabelecendo critérios. Olha, não pode ser música com palavrão, não pode ser música assim, assim, assim. Você dá os critérios na hora de fazer esse momento com eles, tá? Para que não fique uma coisa, né, bacana. Então, para ficar bacana, você estabelece os seus próprios critérios direitinho, e aí eles vão colocar no papel 2 músicas, uma música, 3, geralmente eu coloco 3 músicas, coloque suas 3 músicas favoritas do momento. As músicas que mais saírem, a gente monta a playlist da turma, e sempre em momentos de descontração, final da aula, uma coisa assim, por exemplo, eles estão fazendo um trabalho manual, eu sempre deixo a música ali tocando baixinho. Gente, olha, pense numa coisa que cria vínculo com o aluno, uma coisa simples dessa, mas que eles curtem demais. Ou se não se diz assim, se todo mundo se comportar hoje, nos últimos 10 minutos, eu vou tocar a nossa playlist. Gente, pelo amor de Deus, meninos ficam tão quietos neste mundo, sabe? Que vira um momento especial, a gente curtir a nossa playlist. Então, aí eu coloco sempre nessa dimensão aqui, porque eu costumo fazer esse tipo de mural, para fazer a playlist da turma. Mas eu também uso essa mesma dimensão aqui para fazer um mural de revisão. Gente, o conteúdo é esse aqui, vou colocar aqui, vou deixar essa semana, vou expor essa semana aqui na nossa sala, vou imprimir, vou deixar exposto aqui, para que vocês se lembrem desse conteúdo. Na semana que vem, na nossa prova, eu vou tirar, mas você fica aí a semana todinha pensando nesse conteúdo. Então, eu faço playlist, eu faço esse tipo de mural aí como revisão também, não de regras. Oi, Jaque, pode falar. Professora Daiane, com relação a essa playlist da turma, seria em que momento, no caso, para o final da aula, né? Ou um dia específico para tocar essa playlist para eles? Eu amei a ideia, aliás. Não é bacana? Eu geralmente faço assim, já, que coloco no finalzinho da aula, terminou a atividade, está finalizando, está todo mundo concluindo, uns últimos 10 minutinhos eu deixo a playlist rolando, ou se não for uma atividade manual, que dê para eles irem recortando, montando, e eles também vão escutando ali um pouquinho. Claro que na hora da explicação, ou da leitura de um ponto, de alguma coisa, não dá, né? Mas a gente vai negociando os momentos que são possíveis de a gente reproduzir a playlist. E isso vai criando um vínculo, né? Às vezes eles querem a playlist toda hora. Gente, vocês estão vendo que não vai dar para colocar a playlist hoje, que hoje é revisão de prova, que hoje é isso, que hoje é aquilo, mas da próxima a gente combina. E aí a gente vai criando esse laço com eles, né? A playlist cria muito esse laço. E também deixa a turma com a sua própria identidade, sabe? Que cada turma é muito única, né? Tem aquela turma que é mais barulhenta, tem aquela turma que é mais divertida, tem aquela turma que é mais desafiadora, enfim. Eu acho bacana essa ideia da playlist, porque dá uma cara para a turma, é muito boa. E você vai negociando com eles os momentos que são possíveis de você reproduzir algumas músicas, tá? Depois você pode compartilhar o link da playlist numa plataforma, né? No Spotify, seja lá onde for, eles curtem bastante. Enfim, gente, entenderam aqui os possíveis usos do mural
já usa música. Olha, Matheus disse que já... Oi, Matheus, bom dia. Nem vi que você chegou, Matheus. Seja muito bem-vindo. Já usa playlist. Matheus é professor de inglês, então, né? Bem natural, já usa. E aí, pensar no mural, numa playlist, é realmente bacana. Talvez, como a aula de inglês é mais curta, né, não dá para a gente fazer uma playlist longa, mas, né, colocar ali umas 5, 4 músicas, como sendo as músicas oficiais da turma, é bem bacana. E aí você coloca em inglês. No meu caso, eu faço mais em português, a playlist da turma. Então, a gente pensa nos critérios, tá? O meu critério geralmente é esse, não ter palavrão, não ser pancadão de funk, me perdoe a sinceridade, não ser pancadão de funk também é um critério para mim. O resto não, eu sou bem eclética, pode ter qualquer estilo musical. Enfim, gente, em relação ao mural, é isso. Você vai criando o seu próprio mural. Eu coloquei 4 folhas, porque para mim faz mais sentido ter um mural maior. E eu gosto que ele seja vertical, mas se você precisar de um mural horizontal, né, assim, para colocar, sei lá o que for, um letreiro, um mural para ser uma data comemorativa, carnaval, seja lá o que for, é só alterar o tamanho da dimensão. Eu mesma estava esquecendo do tamanho da dimensão, coloquei aqui no Google, o Google deu para mim rapidinho a dimensão correta. Mas em relação ao mural, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para abrir o microfone. Se não, nós vamos aqui para os nossos momentos finais. O fechamento da aula. O fechamento da aula não é só o guardem o material, mas é nele que a gente observa, é nele que a gente escuta e é nele que a gente começa a tomar decisões, tá? Quando a aula termina, se você fizer, por exemplo, essas dinâmicas e esses recursos de modelos de atividades, você já vai ter bastante conteúdo para avaliar o nível da turma, para avaliar o perfil de cada aluno. E a partir desses materiais que foram divertidos, leves, você já consegue ter uma ideia do nível de aprendizagem deles. Já é um começo de sondagem ali. Então, para a próxima aula, esses materiais me dizem muito sobre quem são os meus alunos e como eles estão e também do que eles precisam. Então, podemos fazer inúmeras abordagens com os materiais produzidos em sala. A gente pode fazer uma sondagem inicial de escrita, né, quando a gente fez lá o marcador de página, como resenha de contos, poemas e crônicas, já é uma sondagem inicial de escrita. Observação do perfil de personalidade de cada estudante, quando a gente fez lá o momento das dinâmicas da troca de afinidades. E a construção de um mural com a playlist da turma, a gente já conhece um pouquinho da personalidade dele, dos gostos dele. Então, retomada do Canva, a gente fez a criação de um mural para a playlist com o top 10 da turma, 10 músicas favoritas. Esse mural não é decorativo, ele é o perfil, ele é a cara da turma. A aula termina, mas a experiência, né, permanece, ela continua. Então, quando o professor entende o poder da conexão, ele deixa de criar atividades e passa a construir experiências com os seus alunos. E isso faz toda a diferença, não é? A gente pode ter a maior criatividade do mundo para fazer coisas incríveis com o Canva, mas se a gente não gera conexão, a gente não consegue, de fato, construir experiências com eles. Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco na aula. O microfone está aí aberto para que vocês comentem, tirem dúvidas, façam as suas considerações. Alguém quer falar? Fica à vontade. Ariane, Oi, Pérez. queria agradecer, né? Muito obrigado pela aula. Foi sim, eu já utilizo o Canva, mas, por exemplo, a primeira ferramenta que você ensinou sobre... não foi o minibook também, achei muito, e sobre dinâmica. Eu achei assim,
dinâmica, porque eu acho que deixa a aula mais descontraída, os meninos gostam. Eu trabalho com um público de técnico e profissionalizante, entendeu? Então, eu pego essa galera aí do ensino médio, né, para frente. Uhum. Então, eu acho que faz toda a diferença na aula. E gostei demais também da playlist. Eu, inclusive, vou fazer isso. Eu gostei demais. Eu acho que, sim, que os meninos vão amar, porque eles amam essas coisas assim. Amam, vai ser sucesso, viu? Vai ser bom demais. Eu vou deixar aqui no chat o link do nosso grupo, porque sempre que vocês precisarem, quiserem participar dos próximos encontros, eu vou deixar lá no grupo o link de inscrição, tá? Aí vocês entram no grupo. O mini-book, né, Matheus? Mini-book me salva demais. Me salva muito mesmo. Então é isso, pessoal. Foi um prazer enorme estar na sala com vocês. Fiquem ligados, porque o próximo encontro eu aviso antecipadamente para que vocês se inscrevam, tá? Os certificados vão ser enviados no e-mail que vocês colocaram lá na inscrição, viu? Até mais, um abraço. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Priscila, Josi, Patrícia, Perla, gente. Queria dizer o nome de todos. Obrigada. Obrigada muito. Foi ótimo. Tchau.